Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita, eu moro na Coreia há 18 anos. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa seu sininho, não vai perder nenhuma novidade. Tem muita coisa legal aqui no canal. Hoje eu vou reagir à série Meu Namorado Coreano, que tem muitas controvérsias, mas antes eu quero fazer uma pergunta pra vocês. E se fosse coreanas indo pro Brasil atrás de brasileiros fofos por causa de novela, o que vocês iriam falar? Nem precisa. Eu já sei que boa coisa vocês não iam falar. Então, da mesma forma, nós não estamos sendo bem faladas por causa dessa série, tá? E as coreanas deixaram uns comentários aí. Na verdade, elas estão rindo das brasileiras por causa disso. Algumas pessoas reagiram à série e olha só esses comentários. Por favor, levem todos os coreanos. O que entre os brasileiros escolher um coreano, kkk? Só experimente como um petisco e vá embora. Orem pelas brasileiras. Me dê os brasileiros, podem ficar com todos os Hannams. Se a gente deu risada disso, porque até que deu entretenimento, né? Foi engraçado até. Se a gente deu risada, imagina elas. E eu vou dar aqui a minha opinião nesse vídeo, tá? Não é nada pessoal com as meninas que participaram, até porque eu não conheço elas, mas eu me baseei com o que elas mostraram na série. Eu vou começar falando da Mari. Eu não sei que conexão peba é essa que ela tem com esse boy. Eu senti eles totalmente desconectados um com o outro. Parece que ela falou com ele assim uma semana e aí teve uma seleção pra fazer parte da série. E ela falou: Não, eu tô namorando com um coreano. Mas não, eles estão totalmente desconectados desde o começo. Tanto é que logo de cara ela já tomou um bolo do boy. Ai, não veio me buscar no aeroporto. Por que será? Ai, meu Deus. Gente, pra quem não sabe, em Seul, ele tem aeroporto, só que é aeroporto pequeno, para um voo de pequeno porte. Voos internacionais de grande porte, assim, eles não vão para Seul, eles vão para Incheon, que é uma cidade do lado de Seul. Tem que sair de Seul e ir para Incheon para poder ir pro aeroporto. Então, assim, para o cara ir buscar você no aeroporto, ou ele tem que ter um carro, ou ele tem que ter muita boa vontade para ele ir de trem, ou ele tem que desembolsar uma boa grana para ir de táxi. Entendeu? Então isso aí vai do tamanho do amor do boy, vai das condições dele, porque é o maior rolê para ir pro aeroporto de Incheon. Então, esse cara, ele não estava a fim de fazer esse rolê pra ir buscar ela no aeroporto, simples assim. E aí depois ela ficou ligando insistentemente pro boy, o que eu achei assim muito rastejante, sabe? Muito humilhante. Se você tá numa conexão com o cara e você, poxa, você atravessou o mundo pra ver aquele cara, então ele sabe o horário que você vai chegar, que você vai desembarcar. Então, no mínimo, ele tem que ter uma mensagem, já tem que ter uma mensagem dele quando eu ligar o meu celular. Chegou bem? Você está bem? Fez uma boa viagem? Então, tipo assim, ele não mandou mensagem para saber se ela fez boa viagem nem nada, porque ela não falou nada. Ela ficou ligando para ele, uma coisa que ficou muito vergonhosa. E o cara não atendia. Não interessa o que ele tá fazendo. O importante é que eu cheguei e eu quero agora falar com ele. Eu quero uma mensagem, eu quero. Eu sou importante agora. Que eu estou chegando do outro lado do mundo. Eu quero uma mensagem, eu quero um telefonema. Como assim não me atende? Então, pra mim, gente, o boy já não tá tão afim de mim. Entendeu? Eu penso assim. Mas não, ela foi ligando, ligando, ligando. Ai, meu Deus, ai, não sei o que. Ai, será que ele é IA? Que IA? Ela sabe muito bem que ele existe. Se eu não me engano, ela conseguiu falar com ele no outro dia. Mas assim, de tanto ela ligar, o cara finalmente atendeu. Tipo, ai, deixa eu atender, vai, pra desenrolar isso. Então, pra mim, na minha concepção, eles já não tinham namoro nenhum. Isso é nítido. Aí tá, eles foram pro encontro, naquela escada, e aquela tensão, e ela pra lá e pra cá, esperando ele. Eu quero saber por que ela tava com o guarda-chuva na mão. Ela tá lá, olhando pra lá, pra cá, esperando ele, até que ele fala o nome dela e ela faz aquela virada em câmera lenta. E aí daqui a pouco ele chega, uma coisa assim bem dorama mesmo, né? Ele vem com uma flor, uma florzinha desse tamanhinho, de desculpas pra ela. Aí ela cheira a flor e sorri, mostrando os 32 dentes dela. E ai, nossa, que fofo. Gente, aquela florzinha aqui na Coreia, ela custa 5.000 won, mais ou menos R$ 18,50. Uma flor de 5.000 won
E ela ficou toda derretida por causa disso. Daí ele pede desculpas pra ela, fala que teve que ajudar o pai na empresa. Daí ela fala: "Ai, gente, do jeito que ele me olha, não dá, né?" Cara, não dá mesmo. Do jeito que ele estava te olhando, parecia um bebê que já passou da hora de dormir. Daí ela fala: "Ai, eu preciso ir embora porque eu tô cansada e com frio". Lógico, né, gente, ficar com a bunda sentada ali no cimento mó tempão, devia estar cansada mesmo com frio, não tinha nenhuma água, não tomava nenhuma água, nem um suquinho, com a garganta seca. Pô, depois teve o encontro do terraço, só que no encontro do terraço, eles não falaram nada de interessante, ela ficou falando do boy da outra menina lá. Daí beleza, depois eles se encontraram no bar. E aí ele pediu o drink que ela gosta e ela falou: "Nossa, que fofo, porque ele lembrou o drink que eu gosto". Ô, minha filha, é o mínimo, né, que ele poderia fazer ali, era lembrar o drink que você gosta. Mas tá bom. Conversa vai, conversa vem, e ele pergunta se pode pegar na mão dela. E ela fala: "Sim, acho que podemos pegar na mão". Ai, gente, uma coisa muito quinta série, né. Meu filho, eu quero um beijo. Você atravessa o mundo para encontrar o cara, já tá no terceiro encontro e o cara pergunta se pode pegar na sua mão. Aí por que as coisas têm que ser assim, parecendo um doraminha? Gente, hello, isso aí não é vida real, não? Tipo, acho que a produção forçou um pouco nisso, sabe? Daí o Mucilon fala: "Ai, faz muito tempo que eu não saio com ninguém". Aí ela fala: "Eu também". Aí ele solta: "Mentira". Tipo assim, não mente. Entendedores entenderão. Daí, ela dá um beijo na bochecha dele e ele fica todo vergonhoso. "Ai, nossa, não sei o quê". Aí ela explica pra ele que no Brasil nós temos o hábito de cumprimentar, abraçando, dando um beijo. E ele fica, nossa, chocado, porque ela deu um beijo nele. Aí ela fala: "Ah, eu tô pronta pra dar um beijo na boca, mas eu entendo que aqui na Coreia o tempo é diferente". Sabe, uma macaca véia de 28 anos, gente. Não, que isso? Olha, primeiro, ela atravessou o mundo para ver ele e estar com ele. Segundo, já era o terceiro encontro deles. Ela fala: "Ai, tá devagar, mas tá gostosinho". Ah, não, gente, sério. Isso aí pra mim, sabe, ficou uma coisa muito infantil, coisa de doraminha. Então, na minha opinião, entre ela e esse boy aí não tem conexão nenhuma, não tem química nenhuma. Eles seguiram praticamente um roteiro. Não é possível essas atitudes que ele teve, as reações dele, dela, tal, é uma coisa totalmente fora de contexto da realidade. Então, na minha opinião, zero. Zero conexão, zero química, zero tudo aí, pra eles dois. Agora nós vamos falar da Morena. Eu achei ela, assim, um mulherão pra ele, e eu achei ele muito forçado, querendo parecer, assim, um protagonista de dorama. Eu não senti naturalidade nele. Na minha humilde opinião, eles não deveriam estar nessa série, porque eles já têm um relacionamento muito sólido, né? E o intuito da série é as meninas se resolverem com os boys. E no caso da Morena e desse cara, eles já são muito resolvidos. Eles já têm um relacionamento muito longo. Eles já fizeram várias viagens. Eles já têm, assim, esse relacionamento sólido mesmo, uma coisa já engatada há muito tempo, entendeu? Então ele já vai morar no Brasil. E outra coisa, eu entrei no perfil deles do Instagram e eles apagaram as fotos, não sei se eles apagaram, acho que não, mas eles privaram as fotos que eles estão juntos, tanto ele quanto ela. As fotos de viagens, tudo. Ele já foi para o Brasil várias vezes. A produção, né, a Netflix, eles não querem mostrar que o relacionamento deles já era sólido. Eles já estão juntos há muito tempo, já. Então eles não têm muito o que desenrolar ali, né? A relação deles já é totalmente resolvida. Então eu não entendi direito por que que eles estão aí na série. Mas vamos lá. Tanto é que ele fica o tempo inteiro ali fazendo aquela cena de protagonista de dorama, que foi uma coisa que meio que até me irritou isso. Ficou muito forçado, sabe? No primeiro encontro, ele já falou pra ela que a mãe dele não gostou da calça rasgada que ela usou pra conhecer a mãe dele antes e tudo mais. Isso, sim, era uma coisa que ele precisava falar com ela de verdade, porque aqui na Coreia, pessoal, se você vai conhecer a sua sogra coreana, isso é um momento, assim, muito formal.
você precisa estar vestida direito para conhecer a sua sogra coreana, isso é fato. Porém, ele poderia ter falado de uma outra forma, entendeu? Tipo assim: "Olha, dessa vez, veste um pouco mais formal, porque a minha mãe já é uma senhora, então é uma ocasião, assim, mais formal, então vai ser legal você, se vestir, assim, um pouco mais formalmente, né, as senhoras coreanas elas são assim, e tal". Tudo bem, ele poderia ter falado assim: "E ela? Pô, quer casar com um cara e não sabe o básico da cultura coreana?". Ela falou pra ele assim: "Ai, essas calças estão na moda". Gente, pra uma senhora, uma coreana, senhora já, ela vai saber o que que tá na moda no Brasil ainda? Não quer saber de moda. Pra conhecer a sogra coreana, pra se comportar, né, no primeiro encontro ou em outros encontros com ela, tem várias regras, gente, não é uma só, não é só a roupa, tem muita coisa, entendeu? Que você precisa fazer para você passar uma boa impressão. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no meu canal, mas se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, deixem aí nos comentários que eu faço para vocês, tá? Se você tem um namorado coreano e você quer engatar ali um relacionamento com ele, quer conhecer a família dele, estudem sobre a cultura em relação a isso, pesquisem, porque de fato a cultura deles é muito diferente da nossa, eles se comportam, eles agem, eles pensam totalmente diferente de nós brasileiros. Você precisa realmente se preocupar com isso. Daí ela falou: "Ah, e agora eu preciso me preocupar até com a roupa que eu vou vestir para conhecer minha sogra coreana". Sim, eu sou casada há 18 anos com meu marido e até hoje eu me preocupo com a roupa que eu vou para casa da minha sogra. Ter um relacionamento com um coreano nativo, ter uma vida ao lado dele é uma constante adaptação. Você sempre vai estar se adaptando a alguma coisa em prol dele. Seja o idioma, seja a cultura, costumes, hábitos, personalidade deles. É uma adaptação constante. Eu falo isso por experiência própria. Nós somos casados há 18 anos e até hoje eu vivo nessa constante adaptação. Parece que a gente tem a obrigação de estar sempre se adaptando a tudo isso e a preocupação deles, né, a obrigação deles de se adaptar a nós também parece mínima, e a nossa desse tamanho. Então é bem complicado, tá. Você já começa isso aí sabendo que não vai ser fácil, você sempre vai ter que estar se encaixando em alguma coisa. Aí depois disso, elas iam para um outro lugar, vestir o hanbok e tal, e aí ela ligou para ele, porque ela queria que ele fosse junto, para ele também vestir o hanbok e tudo mais, e ele falou que não queria, porque ele tinha vergonha de vestir o hanbok em público. Eu entendo ele, porque assim, gente, onde elas iam lá é um lugar turístico, tem muito turista, e ele é um coreano nativo. Para ele é uma situação, assim, que eles sentem vergonha mesmo de ir usar o hanbok ali naquele lugar, entendeu? É difícil, porque veja bem, o hanbok, para o homem, ele é um traje que eles vestem em ocasiões muito formais. Ou seja, num casamento, no casamento dele, não no casamento de outra pessoa. Virada de ano, as pessoas que vão fazer esse evento de virada de ano, aí os homens vestem o hanbok, as mulheres também. Que mais? Assim, são poucas as situações que os homens vestem hanbok aqui na Coreia. Então é uma coisa assim muito formal. Ele não queria vestir naquele lugar que é cheio de estrangeiros, um lugar turístico. Então eu entendi ele nesse ponto. Mas também entendi ela que ela queria tirar fotos com ele, vestido de hanbok e tudo mais. E aí, tanto é que depois ele vai e me aparece lá de hanbok, nossa, parecendo aquele protagonista mesmo de novela, e aí eles vão, tiram fotos, mas dá pra ver na cara dele que ele tá morrendo, assim, de vergonha. Eu acho que foi uma coisa, assim, meio combinada ali com a produção, pra ele ir, pra eles fazerem aquela cena. A propósito, eu acho que as cenas com a Morena e o namorado dela foram muito combinadas, assim, com a produção,
pra eles fazerem aquelas cenas mesmo de dorama, porque: "Ai, Thalita, nossa, você tá exagerando, porque ele não pode fazer as coisas pra agradar ela?". Pode, gente, mas essa é a impressão que eu tive. Tanto é que depois eles foram fazer um encontro na torre. Estão lá jantando, aí ele vai, faz todo aquele suspense pra tirar um papel do bolso, pra falar alguma coisa pra ela, até que ele vem com uma caixinha de joia, ele se ajoelha pra pedir ela em casamento. Ai, minha filha, custava ter um pouco mais de postura. Falar um sim normal, tipo: "Ah, sim, eu aceito", sabe, assim, esperar ele levantar pra te abraçar ou te dar um beijo e tal. Cara, não precisava se ajoelhar no chão junto com ele. Tipo, ficou uma coisa muito, assim, desesperadora. Chorar horrores e chorar alto, né. Nossa, eu fico imaginando a produção e outras pessoas que estavam lá, fico vendo aquela cena. Ah! Tipo, eu achei isso super desnecessário. Ainda bem que foi no topo uma torre, né, se fosse no térreo, eu acho capaz de chamar até o bombeiro, a polícia, pensando que estava acontecendo algum acidente lá dentro do ambiente, porque, nossa, a mulher chorando tão alto assim, o pessoal fala: "Nossa, tá acontecendo alguma coisa ali dentro, né, chama a polícia". Então menos é mais, eu acho que ela poderia ter um pouco mais de postura ali, sempre tendo que passar essa impressão de politicamente certinhos, igual uma coisinha de dorama. Ai, dá um selinho, um beijinho aqui, um pega na mão. Então, ai, não sei, eu achei isso aí meio forçado demais. Sabe uma coisa que eu fiquei pensativa agora? É tipo assim, como eles já têm um relacionamento muito sólido, eu acho que o pessoal da produção escolheu eles para ir pra série, para tipo assim, eles investirem mais na produção das cenas em um relacionamento que já era sólido. "Ah, vamos pegar um casal que já tá sólido aí pra gente gastar neles, que é uma coisa mais certa, e os outros a gente vai fazendo encontro só por aí", porque é o que, sei lá, a impressão que eu tive. Tá, mas chega. Vamos falar agora da Camila. Falando da Camila, sinceramente, eu não sei o que ela tá fazendo nessa série. Assim, nada pessoal com ela, eu fiquei até sensibilizada com a história dela, mas essa história dela é uma história para um outro tema. Não tem nada a ver com o que a série tá tentando entregar. No caso da Camila, ela nasceu na Coreia, a mãe dela sumiu, e aí ela foi morar no Brasil com o pai, o tio, a irmã, e aí lá no Brasil ela viveu até hoje. E outra, como ela mesmo falou, ela já teve a oportunidade de vir para a Coreia, mas ela não quis. Então, assim, que eles tivessem dado a oportunidade para uma outra brasileira vir resolver algum problema com um boy. Tem assim de brasileira namorando na internet com coreano. Então, eu acho que no lugar dela poderia sim ter vindo uma outra brasileira para resolver a situação com o boy. Então, bom, mas vamos falar aí dela um pouquinho. Bem centrada, segura do que ela quer, mais cabeça no lugar, assim, em relação a coreanos. Mas com certeza deve ser porque ela conviveu, né, com coreanos, coreanos brasileiros no Brasil, então ela já tem bem, assim, uma noção de como é a personalidade dos coreanos, então ela não estava, assim, tão afim. Tanto é que elas vão na balada e ela não se interessa por ninguém, achou o papo do cara lá muito chato, depois ela ficou incomodada e até chamou as meninas pra ir embora. Não tem muita coisa pra falar assim da Camila, porque ela apareceu pouco, né? Ela falou pouco sobre ela. Mas aí ela passeou bastante ali em Seul, ela tava meio que tentando se conectar, até que ela foi no bairro que ela nasceu, que é um bairro bem distante da área central, é um bairro bem mais humilde. E aí chegou lá no bairro, ela não se sentiu conectada com aquilo ali, e ela falou que não se sentia coreana, que ela se sentia brasileira. Então ela cresceu no Brasil, então é super natural ela se sentir mais brasileira mesmo. Ela apareceu mais ou menos até aí, como eu falei, ela falou muito pouco sobre ela, então vamos ver aí nos próximos capítulos se ela fala, né, mais sobre a história dela, sobre se ela conhece alguém, não sei, vamos ver o que acontece com ela aí nos próximos episódios. Agora nós vamos falar da Kate. Esse caso da Kate me deixou muito intrigada. Ela fala que eles se conheceram numa viagem que ela fez a Busan. Ela veio em 2023. O que não encaixa na minha cabeça é que como que você conversa
tanto tempo com uma pessoa e você não conhece o básico dela, o mínimo. A Kate também é outra que eu acho que trocou ali meia dúzia de palavras com o coreano, teve a seleção para vir participar da série e ela foi e veio. Mas a real é que eles não têm nada. E isso ficou muito claro para mim. Pensa comigo, como que a pessoa conversa tanto tempo com o cara e quando eles se encontram, eles falam coisas como se eles nunca tivessem se falado. Eles fizeram perguntas do tipo: você treina? Você cozinha? Não faz sentido. Esse tipo de perguntas a gente fala com a pessoa na primeira semana. Na primeira semana de papo, você já sabe se a pessoa treina, o que ela gosta de comer, quantos quilos ela pesa, se ela sabe cozinhar, tipo, sabe? Então eles ficaram fazendo essas perguntas muito básicas que ficaram muito claro para mim que eles não têm nada. Eu fico imaginando esse cara recebendo o convite para fazer parte dessa série, nesse tema, e ele pensando: "Oh, oi? Mas por quê? A gente não tem nada". É da personalidade dele ser assim, vocês viram? Ele é bem basicão, discreto, meio calado, bonito. Esse tipo de homem, eles não faz muito esforço para conhecer mulheres, porque ele é bonito, ele é meio charmoso, entendeu? Então só dele ser bonito, só dele ser malhado, dele ser assim mais discreto e tudo mais, ixi, ó, tem assim de mulher em cima dele. Ele vai ficar se esforçando para agradar alguém que ele mal conversa? Que teve o encontro do terraço. Ela ficou meio chateada porque ele sentou do outro lado e aí ela ficou dando mais atenção pro rapaz que estava do lado dela. Não sei se ela queria fazer ciúmes pra ele ou se realmente ela estava ali num papo mais interessante com o cara. Mas, gente, pelo amor de Deus, ó. Aí o cara tá vindo pra falar com você. Ele já é um cara meio paradão. Aí ele sentou lá do outro lado. E, tipo assim, ela quer resolver a situação com ele. Então, fia, ó, vamos agir. Vamos falar com o boy, vamos resolver a situação, vamos desenrolar isso aí. Entendeu? Não ficar dando tanta atenção pro outro rapaz lá. Vamos resolver aí o babado. Vai perder a oportunidade de conversar com ele, de resolver a situação ali, quando está com o cabelo arrumado, com a maquiagem no rosto, bonita. Entendeu? Ela perdeu essa oportunidade e depois foi fazer um date com ele na academia, com o cabelo bagunçado, sem maquiagem. Gente, o que eu achei uó. Como que essa produção me faz um encontro na academia? A Mona, com o cabelo desarrumado, sem make. Vocês viram do jeito que ele ficava olhando para ela? Ele ficava totalmente desconfortável. Os dois, assim, ó, literalmente em um mundo paralelo. E ficar socando lá o negócio para poder definitivamente falar para ele que eles não têm conexão, para eles serem só amigos. Vocês viram a cara de felicidade do cara? Ele até agradeceu. E a expressão dele mudou totalmente. Ele ficou feliz. Eu acho que a produção quis humilhar assim a pobre da Kate, de verdade, porque, ai gente, tanto lugar legal em Seul para fazer um encontro. Coitada, eu achei a Kate legal, gostei dela, mas assim, eu acho que eles poderiam ter feito uma coisa mais legal, né? Pelo jeito desse cara, do jeito que ele é todo assim, ele deve ter achado tudo aquilo muito bizarro. E a Kate também estava muito desconfortável com tudo aquilo. Daí, coitada, ficou lá com a garganta seca, né, de tanto esmurrar lá o negócio. Pelo menos o boy ofereceu um copo de água. Agora nós vamos falar da Luane. Guerra espiritual fortíssima, né? A Luane e esse Jurandir dela. A Luane é a típica estrangeira desesperada para namorar um coreano de qualquer jeito. Vi que o pai da filha dela é um coreano. Gente, agora eu não sei se ele é descendente de coreano, nasceu e cresceu no Brasil, ou se ele nasceu aqui e cresceu no Brasil, mas ele é um coreano. Tem fotos deles de 2021 até 2023, eu acho. Então durou pouco aí o relacionamento deles, e aí ela tem essa filha desse cara. Esse fetiche dela que ela tem por coreano, ela precisa tratar na terapia. Até porque, gente, um coreano nativo mesmo, dificilmente ele vai casar com alguém que já tem filho. Vocês sabem que aqui na Coreia o pessoal tem poucos filhos, né? O casal tem um ou dois filhos. Por quê? Porque dá muito trabalho criar filho, educar.
e também muita despesa. Imagina você ter que criar um filho de outro cara. É muito difícil isso acontecer. A Luane, ela passou tanta vergonha nessa série que eu fiquei até pensando, ela é cantora, né? Falei, cara, será que ela não topou passar essa vergonha pra se promover? Ela ganhar mais um pouco de visibilidade, porque foi muita vergonha que ela passou e por um cara que, gente, pelo amor de Deus, ninguém quer aqui na Coreia. Não tem dinheiro pra nada, mentiroso, pega dinheiro emprestado. Meu Deus do céu, o cara pedir dinheiro emprestado pra uma mulher aqui na Coreia, ela nunca mais olha na cara dele. Todo enrolado, cheio de problemas, e ela ainda morrendo pelo cara. Uma das mentiras dele é falar que eles vão ficar junto e que ela vai cuidar das finanças deles. Se um cara falar isso pra você, já desconfia. Isso é golpe. E que finanças, gente? Esse menino não tem dinheiro nem pra ir no dentista. Mas vamos lá. Eles falam lá que ele pediu dinheiro emprestado pra ela. E outra coisa, ela pagou todas as despesas da viagem dela, né, pra vir pra Coreia da outra vez e tal. Ele nem ajudou em nada, ainda pediu dinheiro emprestado. Como assim? Mulher, mãe solteira, tem filho, se endividou pra emprestar dinheiro pro boy e ainda pagar as despesas dela pra vir pra Coreia. Daí tá, no primeiro encontro ela chorou horrores, pra que chorar tanto assim, nossa, tá. Aí chegou lá a cena que ele veio com uma caixinha, assim. Gente, eu achei isso tão humilhante, como se já não fosse tudo o que tivesse acontecendo. Ele ainda vem com uma caixinha pra humilhar mais a pobre. E aí ela fica toda ansiosa, feliz da vida, nossa, finalmente ele vai, né, casar comigo, sei lá. Aí o cara abre a caixinha e é 2 fones para eles poderem se comunicar, porque ela não fala inglês bem, ele também não fala. E aí eu fiquei pensando, gente, como que quer me casar com um cara assim? Que além de tudo, de todos os problemas, a comunicação é péssima. Ela ficou meio ali decepcionada, que era um fone, mas beleza, pelo menos ele fez essa, é para eles poderem se comunicar direito. Para completar a humilhação, eu trouxe uma outra coisa para você aí, pega no bolso do meu casaco. Aí ela vai e se ilude que é alguma coisa ali para ela. Gente, era a letra da música da Sandy Júnior. Ele começa a cantar aquela música para ela da Sandy Júnior, que eu achei assim, meu Deus do céu, uó! Esse turu, turu, turu aqui dentro, que faz turu, turu quando você passar. Nananana. Ah, vá! Aí calcula, você atravessa o mundo, se endivida por causa do cara, e o cara vem cantar turu, turu, turu de Sandy Júnior. Meu filho de 14 anos olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele e rimos horrores. Muito entretenimento, gente. Daí era tanta enrolação nesse encontro, meu filho de 18 anos estava assistindo com a gente e ele falou: "Mãe, eles não falam nada coerente". Sério. Aí ele levantou e saiu. Daí eles se encontram lá depois numa ponte, aí ele começa a chorar as pitangas pra ela, falar que a família dele pedia dinheiro emprestado para agiotas, os agiotas invadiam a casa dele para cobrar o dinheiro. Isso é um papo de vigarista que só uma criança de 5 anos de idade não ia perceber. Então ali eu pensei assim, não, agora ela vai ficar esperta com esse cara. Não, ela vai e me solta. Não chora, baby. Essa parte me estressou bastante, porque o cara, ele ficou jogando o fracasso dele nas costas dos pais. Gente, isso acontece muito aqui na Coreia. Um cara é de 35 anos, aí que é a idade dele, não tem nada, não tem dinheiro pra nada, fica arrumando desculpas pro fracasso dele, no caso, os pais. É muito complicado você se relacionar com um cara assim, porque isso vira um ciclo. Agora ele tá falando que o fracasso dele é por causa dos pais, e aí se você casa com um cara assim, aqui na Coreia, depois ele começa a jogar nas suas costas também, que ele não evoluiu porque casou. Então tomem muito cuidado com esse tipo de cara. Resumindo, ele sempre vai ter esse complexo de inferioridade e sempre vai estar jogando isso nas costas de alguém. Ah, eu não sei se é muita carência, muita burrice ou se o amor é cego, surdo e mudo assim. Daí ele vem lá no encontro do terraço, tal, e aí ele fala que as brasileiras têm a personalidade forte. Não sei direito o que ele quis dizer com isso. E isso incomodou ela.
Camila começa a falar umas coisas pra ele fica chateado e vai embora, o princeso, né. E aí eu pensei: "Ai meu Deus, pronto, agora essa menina vai desencanar desse cara". Depois as meninas foram passear, chamaram ela, e ela não quis ir, porque ela tinha que esperar o princeso vir falar com ela pra eles poderem desenrolar. "Ai filha, por que que você não desenrolou lá na festa logo de uma vez?". Se eu fosse ela, tinha falado pra ele: "Não, hoje eu vou sair com as meninas, outra hora a gente conversa". Eu teria ido com as meninas no passeio, depois ter falado com ele. Não ter deixado de fazer o passeio com as meninas pra ficar esperando aquele Jurandir. Aí eles começam a conversar ali e tal, e acaba o episódio com ela gritando lá: "Mas você me traiu!". E aí acaba aí. Mas olha, deixa eu só concluir aqui sobre a Luane. O cara não tem dinheiro pra nada, você se endivida pelo cara, você empresta dinheiro pro cara, o cara tem vício em sei lá o que aí que ele não sei o que que ele faz com o dinheiro dele, alguma coisa ele faz com o dinheiro dele, porque não ficou bem claro isso também, né, o que que ele faz para não ter dinheiro. Ou ele não trabalha, ou o que acontece? Todos esses problemas que o cara tem. "Ah, você me traiu com a turca!". Filha, te traiu de menos. Você acha que esse cara enrolado não vai te trair? Ele te traiu de menos. A Luane, eu acho que é uma pessoa que precisa de uma terapia urgente, de um descarrego, uma oração, alguma coisa tem que acontecer com essa menina aí pra ver se ela acorda. Então vamos ver aí o que que acontece com eles nos próximos episódios. Até aqui ficou, assim, uma impressão péssima em relação às brasileiras, de verdade. Imagina, as coreanas, os coreanos, pessoas de outros países assistir essa série, que eles não vão ficar pensando das brasileiras, entendeu? Achei sim que foi muito feio, tudo isso, assim, que aconteceu, vergonhoso. Então eu espero que elas melhorem nos próximos episódios. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam o seu like, não esqueçam de hypar o vídeo, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Popó!